Olá pessoal, hoje nós temos uma videoaula um pouco diferente que será transmitida tanto para os alunos do curso A Verdadeira História do Brasil, Terra Prometida, quanto para todos os inscritos e membros do canal Além da Nuvem, no YouTube. Por quê que eu estou transmitindo a aula tanto para a plataforma do Instituto Licentia quanto para o canal? Porque nós estamos abrindo um dos módulos mais esperados, talvez aquele que seja o mais esperado, sobre o curso A Verdadeira História do Brasil, Terra Prometida, que é justamente o módulo O Brasil dos Hebreus, sobre a teoria da presença dos hebreus em território brasileiro, especialmente na Amazônia. E eu quero mostrar para vocês o que nós vamos estudar, na verdade apenas algumas coisas aqui nessa primeira aula, né? Que é uma aula de abertura do módulo, nesse módulo sobre o Brasil dos Hebreus. Vamos lá? Para quem não conhece, né, entrou no site do Instituto Licentia, aqui institutolicentia.com, clicou em todos os cursos, A Verdadeira História do Brasil, Terra Prometida. Esse é o curso, são 100 horas de gravação, sendo comercializado a cada 10 horas de gravação, ele vai subir R$ 50 até chegar no preço final de R$ 700. Então deixa eu explicar uma coisa aqui para todos. Tá? Nós dividimos a verdadeira história do Brasil, como você pode ver aqui na descrição, sendo que a primeira aula está disponibilizada gratuitamente aqui na página. São 4 fases, né? Que é, na verdade, a parte 1, que é a pré-história e o Brasil dos fenícios, né? Que a Fenícia era a antiga Canaã. A segunda, o Brasil dos Hebreus, século X a.C., o Brasil dos portugueses, de 1500 a 1822, e o Brasil da maçonaria, de 1022 em diante. O que nós fizemos aqui? Para os alunos que entram na página, o módulo 1, que é para a história e o Brasil dos fenícios, deixa eu deixar explicado uma coisa. À medida que nós estamos gravando essas aulas, eu vou continuar postando aulas também no módulo 1. A cada nova descoberta que se enquadre, ou novo estudo que se enquadre em pré-história e Brasil dos fenícios, entrará aqui. Já temos 10 aulas no momento. Aula 1, Introdução aos Estudos, que é aquela aula de abertura, que você pode acompanhar aqui gratuitamente. Aula 2, a verdadeira cultura indígena. Aula 3, alta cultura oculta na pré-história brasileira. Aula 4, presença dos incas no Brasil. Aula 5, o documento 512 ou manuscrito 512. Aula 6, Chavim de Huantar. Aula 7, a Pedra do Ingá e os fenícios no Brasil. Aula 8, cidades perdidas e subterrâneas e a crônica de Acácor. Essa aula também está disponível no canal Além da Nuvem como vídeo. Aula 9, os fenícios no Brasil, etruscos, troianos e marajoaras, fizemos uma análise das cerâmicas, muito legal essa aula. E aula 10, as Amazonas, mulheres guerreiras no Brasil. Então hoje nós estamos abrindo o módulo 2. Assim que eu terminar de gravar esse vídeo, ele será incluído como a primeira aula aqui do módulo 2, o Brasil dos Hebreus. Então tá bem interessante, pessoal. Para quem ainda não conhece, convido vocês a se inscreverem no curso A Verdadeira História do Brasil, Terra Prometida, e a adquirirem aqui, né, no preço promocional, esse curso, ou então aderir à promoção do Instituto Licentia, que nós prorrogamos, adquirindo esse curso aqui, o Escola de Brokers, e mandando para a gente, no WhatsApp de número 47999289514, o comprovante de pagamento. Você vai adquirir todos esses 5 cursos aqui pelo preço promocional. Caso você seja aluno da Verdadeira História do Brasil ou de um outro curso, você pode pagar apenas a diferença via transferência bancária e adquirir todos os cursos, tá? Também pelo preço promocional de R$ 365, ou seja, R$ 1 por dia. Então estamos falando do Capitalismo Reverso, A Verdadeira História do Brasil, Terra Prometida, Cosmovisão Quântica, Escola de Brokers, que é um coaching ou um treinamento de mercado internacional, e o Format, Academia de Estudos do Formato da Terra. Comecemos então. Na Bíblia você vai encontrar essa passagem em 1 Reis 9, 26 ao 28. E também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do mar de Sufi, na terra de Edom. E mandou Irão, que era um rei fenício, né, com aquelas naus a servos marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão.
Nas aulas anteriores nós vimos um pouco já dessa aliança comercial do rei Salomão com o rei de Tiro. Salomão governou no século X a.C., segundo a maioria dos historiadores, entre os anos de 966 a 926 a.C., portanto, por 40 anos, segundo também a Bíblia. Tá? O que nos chamará a atenção é esse trecho aqui sobre Ofir. E vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. Como nós vimos, há diversos indícios para se afirmar que Ofir era de fato no Brasil. Na região amazônica, já mostrei até em mapa sua localização durante as aulas do curso, do primeiro módulo. Vale lembrar também que Israel teve um rei chamado Amazias, que foi filho de Jeoás e pai de Uzias, e ele o governou no século IX a.C., de 858 a 833 a.C. Portanto, cerca aí de 80 anos após o final do reinado de Salomão, inicia o seu reinado. O nome Amazias. Olha que nome interessante. Parece até Amazônia, né? Foi o 9º rei de Judá, Amazias. Como nós vimos nas aulas anteriores, o rei de Tiro, Irão, que era também rei fenício, terra de Canaã, ele fazia navegações as mais avançadas da terra. Os fenícios eram exímios navegadores e eles foram parceiros do rei Salomão. Como eu já mostrei nas aulas, eles tiveram uma aliança comercial muito forte. Ele foi parceiro também do rei Davi. Tá? O Irão, rei de Tiro, era um rei mais velho do que Salomão. Ele tinha sido parceiro também do rei Davi. Eu vou utilizar também nesta aula e provavelmente para enriquecer algumas aulas também, esse material aqui, que é a edição número 8 da revista Enigmas. Muito legal, tá? Revista Enigmas. Recomendo que vocês adquiram também. Essa revista número 8, ela tem uma matéria bem legal sobre o reino de Ofir. Seria o Brasil a rica região mencionada na Bíblia que provia ouro e outras riquezas ao rei Salomão? Bom, é bem interessante. Algumas evidências bem legais aqui também nessa revista, né? Eu adquiri. Aqui nós temos uma gravura que mostra a representação do rei Salomão à direita e o rei Irão de Tiro à esquerda. O Irão foi um aliado do rei Davi e, segundo a Bíblia e historiadores judaicos, foi um aliado de Salomão. Aqui no mapa nós temos, essa mapa eu já mostrei para vocês também, a região da Fenícia, antiga Canaã. E essa embarcação, a Ra-1, ela foi uma embarcação feita em frente à grande pirâmide de Gizé, no Egito, ou de Giza, e ela foi feita com juncos, tá? Que não é um dos materiais mais resistentes do mundo. Olha que interessante. Aqui nós temos, nos anos 70, né, isso foi feito, foram feitas duas expedições, a Ra-1 e a Ra-2. E aqui nós temos os nativos da tribo Uru trabalhando na construção da Ra-2. Eles conseguiram, né, na segunda tentativa, atravessar o Oceano Atlântico com esse barquinho de junco. Imagine então os fenícios, que eram famosos pelos cedros do Líbano, que tinham madeiras tão poderosas aí, né? Inclusive o próprio pau-brasil, que na época dos descobrimentos portugueses foi chamado, e era chamado de madeira judaica. Por que será, né? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre o nome Brasil também, tá? Então, observe que essa embarcação Ra-1 sendo construída em frente à grande pirâmide de Gizé, no Egito. E aqui, quando ela naufragou, a primeira tentativa naufragou. Eles afundaram aproximadamente 5.000 quilômetros depois de zarpar de Safi, no Marrocos. Safi. Ou seja, eles estavam tentando atravessar do Marrocos, na África, a Barbados, que são 6.100 quilômetros. Então, na primeira tentativa, ela navegou 5.000 quilômetros e naufragou.
E na segunda tentativa, já no ano de 1970, né, e a primeira foi em 69, 10 meses depois, a expedição Ra-2 zarpou de Safi novamente e navegou com sucesso os 6.100 quilômetros de Marrocos a Barbados em 57 dias. Portanto, o antigo dogma de que não poderia ter havido nenhum contato entre a região mediterrânea, né, ali na divisa da Europa com o norte da África, e a América do Sul ou Central, antes da descoberta de Cristóvão Colombo, foi finalmente refutada. Então teriam aí as frotas de Salomão e de Irão chegado ao Brasil? Bom, é bem provável que sim, né? Ainda mais se levarmos em conta aí que as navegações, os barcos fenícios eram muito melhores do que aquele pequeno barco que nós vimos ali. Aqui nós temos uma escultura em relevo que foi descoberta num sarcófago no Líbano no século II a.C., um navio fenício púnico. Você vê que é um navio muito bonito, interessante, de madeira, muito trabalhado, né? Muito melhor do que aquele barquinho que nós vimos abaixo ali, o Ra-1, o Ra-2 e o Ra-1. Né? Esse aqui foi o Ra-1, o primeiro que naufragou, de Junco. Só para vocês verem, então eu recomendo aí, para quem quiser adquirir, né, a revista Enigmas aí do número 8, ou todas elas, eu comprei todas elas na verdade, achei muito interessante o trabalho aí, que é o trabalho do André de Pierre. Mas então, voltando, né, ao nosso raciocínio, estamos aqui com Amazias, rei de Judá, né, que significava, olha só que legal, fortalecido por Deus. Então, Amazias. Bom, pessoal, vocês precisam entender uma coisa, tá? Nós já mostramos diversas evidências de que era possível cruzar aí, hoje foi só mais uma delas, né, o Oceano Atlântico antes dos descobrimentos portugueses com as caravelas, que eram aí, na época dos portugueses, a tecnologia mais avançada, né, em termos de viagens transcontinentais. Agora, por quê? Por que os portugueses queriam encontrar essas terras? Agora vai ficar bem interessante essa parte aqui para frente. Como vocês sabem, quem acompanha o canal Além da Nuvem, o Brasil foi descoberto e era, por bula papal, propriedade não da coroa portuguesa, mas da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo foi a única e legítima sucessora dos Templários, a Ordem do Templo. Ela foi criada após Papa Clemente V, junto com o rei Filipe o Belo, terem feito aquela covarde perseguição aos cavaleiros templários. Que, muito embora, hoje em dia, você veja aí maçons de diversas ordens, considerando-se templários, na verdade, o que a maçonaria fez foi se apropriar da identidade templária, até porque a maçonaria foi criada mais de 400 anos após o fim oficial da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. A maçonaria foi criada em 1717, instituída oficialmente, e os templários, perseguidos ali, e após a extinção da Ordem do Templo por bula papal, o rei de Portugal então cria a Ordem de Cristo, com os templários que fogem da perseguição na Europa para Portugal, eles fogem para Portugal, de outros países da Europa, e ali, para não contrariar o Papa, o rei Dom Dinis, com o apoio do Papa João XXII, ele funda então a Ordem de Cristo. Como vocês sabem, os templários, portanto, depois em Portugal, Ordem de Cristo, os templários tinham conhecimentos de muitas coisas que estavam escritas no Templo de Salomão, pois eles guardavam, em sua época, os templários eram monges cristãos que tinham 3 votos: pobreza, castidade e monastério. Monges guerreiros cristãos. A ordem era rica, mas os templários em si viviam com essa finalidade, proteger a cristandade. E o reino de Portugal foi todo construído por templários, desde o primeiro rei, Dom Afonso Henriques, que tem o famoso selo de Dom Afonso Henriques, eu vou mostrar isso mais adiante, logicamente, na parte do Brasil português, que era aquele selo que significa Portu, ou Portigraal, Portugraal, pelo sangue de Cristo, por causa da visão que ele teria tido, ou relatou ter tido,
uma cristofania, né, na cristofania de Eurique, a aparição de Cristo, no milagre de Eurique. Então Portugal foi uma nação templária, fundada por templários, com uma promessa profética de levar o evangelho de Cristo para terras longínquas. E os templários, por conhecerem os segredos do Templo de Salomão, eles sabiam já da existência do Brasil. Sim, os templários sabiam. Então, quando eles fazem a descoberta do Brasil nos descobrimentos portugueses, eles já sabiam o que estavam procurando. Porque, como guardiões do Templo de Salomão, que foram por um tempo, guardiões de Jerusalém, na verdade, e nas catacumbas do Templo de Salomão, haveriam relatos ali de alguns segredos e mistérios que os templários tinham conhecimento. Então, os templários fazem os descobrimentos sabendo do que se tratava. Para Portugal, o Brasil tinha essa conotação de terra prometida. Assim como para os hebreus, Canaã era a terra prometida. Só que o Brasil, como nós vimos nas aulas anteriores, ele fazia parte de Canaã. O Brasil fazia parte da nova Canaã, como Ludwig Schwenhagen costumava chamar, que era o Brasil, parte da Canaã dos fenícios. Então, vamos dar seguimento aqui no que eu quero mostrar hoje. Aqui é a Ordem de Cristo, né? A bandeira da Ordem de Cristo, que foi também a primeira bandeira do Brasil, tá, pessoal? Para quem não sabe. Nós temos algumas obras que nós baseamos aí o nosso estudo. Essa aqui é uma que eu quero mostrar, que nós estamos também adquirindo, só que ela está em francês, tá? Que significa exatamente fenícios na ilha do Haiti e no continente americano, os navios de Irão e Salomão. Uma obra aí, essa é a edição de 1889, que levou também na época Cândido Costa a escrever As Duas Américas e a popularizar, né, essa teoria da presença dos fenícios no Brasil, proposta aqui por Onfroy de Thoron. Uma outra obra que eu estou analisando também é essa do Frei Gaspar de Carvajal, Descobrimento do Rio das Amazonas. Descobrimento del Rio de las Amazonas, que significa o Rio das Amazonas. E quando ele usa o de las Amazonas, ele não está falando do Rio Amazonas, ele está falando do Rio das Amazonas. Quem eram as Amazonas? Eram as mulheres guerreiras, que conforme nós vimos na aula 10, aqui da Verdadeira História do Brasil, as Amazonas, mulheres guerreiras do Brasil, que está aqui, nós analisamos, né, essa teoria muito interessante, e haviam, na chegada dos espanhóis, relatos de pelo menos 70 tribos de Amazonas, mulheres guerreiras, nas afluentes desse rio, Rio Amazonas. Nos arredores, por relatos, pelo menos 70 tribos de mulheres. E como nós vimos também, as Amazonas, elas foram aliadas dos fenícios também, que foram aliados dos hebreus. As Amazonas foram aliadas dos fenícios, inclusive há relatos na Guerra de Troia, né, da rainha amazona tendo lutado, que foi a rainha Pentesileia, lutado com um herói grego, Aquiles. Foi, quem já viu o filme Troia sabe aí da história do Aquiles, naquela lendária batalha do cavalo de Troia contra os gregos. Então Pentesileia foi uma rainha amazona, aliada aí dos reis fenícios, que lutou contra a Grécia na Guerra de Troia. E como os fenícios tinham essa habilidade para navegar muito boa, eles teriam chegado aqui juntamente aí com os fenícios, né? Porque os fenícios eles ajudaram a colonizar, a povoar terras aí na sua nova Canaã, nas Américas, aqui na região amazônica especialmente, com povos que haviam sido vencidos em guerras. Por isso nós vimos ali a cidade de Tutóia, como eu já mostrei para vocês, cidade de Tutóia, que fica no Maranhão, que chamava-se Troia. Tur era a metrópole dos fenícios e Troia, a metrópole, enfim, dos troianos, né? Troia, só que com a evolução da língua tupi, foi se perdendo o R, né? A consoante R, tendo se tornado Tutóia. E nós vimos já diversas
cidades aí com nomes curiosos. Nós vemos que ela está numa posição aqui realmente favorável, né? Realmente essa cidade aqui, dando um zoom, voltando o zoom aqui, né? Para a chegada, no caso, das navegações fenícias, que vinham aqui, do atual Líbano, digamos o Líbano aqui, né? Próximo do Líbano, aqui nós temos Israel, e aqui cruzavam o mar Mediterrâneo todo, passava-se pelo Estreito de Gibraltar, como nós vimos na aula anterior, né? Também o deserto do Saara, que era um grande lago, né? Aqui é o que sobrou dele, foi apenas o lago Chad, que nós estamos vendo aqui. Esse trechinho, isso aí é até geólogos já analisaram essa teoria, e realmente o deserto do Saara já foi o maior lago de água doce do mundo. E o lago Chad ele perdeu aí 90% de sua água que sobrou nos últimos 40 anos, que sabia-se ser o lago Chad. Então esse quadradinho de água que nós vemos aqui, azul, onde está o mouse, é apenas o que restou desse lago, né? Essa parte toda aqui que nós vemos em verde, e mais um pouco era a parte do lago Chad que eles presumiam. E depois foi constatado que, na verdade, é apenas o restinho do que sobrou do deserto do Saara. Mas voltando, os fenícios atravessavam aqui o mar Mediterrâneo, cruzavam pelo Estreito de Gibraltar e cruzavam o Atlântico. Geralmente entravam no Brasil aqui pela ilha de Marajó, entre Belém do Pará e Macapá, capital do Amapá, cruzando aqui pelo rio Amazonas. E nós temos Santarém, por exemplo. Nós vimos, por exemplo, a cidade de Faro, na divisa do Pará com a Amazônia. A cidade que faz divisa com Parintins, inclusive. Tá? O município de Faro fica aqui perto de Iamundá. Não está aparecendo aqui no mapa do Google Earth, mas fica bem por aqui, bem aqui mesmo. E Faro também era uma cidade das Amazonas, né? Tem até cidades criadas, uma cidade de Faro chamada Faro na Armênia. Apenas uma curiosidade aí para enriquecer um pouco a aula. E voltamos aqui então, vamos avançar. Nós faremos estudos, tá, sobre os alfabetos. Aqui nós temos o alfabeto fenício, e aqui nós vamos estudar também sobre o alfabeto tupi. Esse aqui é o chamado Novo Tupi, e algumas comparações interessantíssimas com o alfabeto hebraico, ao longo desse módulo aqui dos hebreus no Brasil. Voltando aqui a esse trabalho muito interessante, são os anais do 15º Congresso Nacional de Linguística e Filologia. O nome Brasil, ele vem, muito provavelmente, de Barzel, que significa ferro em hebraico. Apresenta essa tese dois argumentos linguísticos. O pau-brasil também era conhecido como pau-ferro, por isso a expressão tão duro como o Brasil, ou Brasil, tão duro como o ferro. Houve uma polêmica na imprensa internacional quando a revista inglesa Notes and Queries divulgou em suas páginas esse trecho, essas palavras sobre a origem do nome Brasil, numa nota intitulada América antes de Colombo, um ponto de interrogação, publicada em janeiro de 1866. Tá? O articulista Bolton Corney comentava provas ditas documentais sobre a existência do comércio de pau-brasil, a chamada Brazil Wood, desde 1279 no porto de Londres, e da designação Brasil no mapa de 1436 para uma ilha nos Açores. Ambas as provas exibidas em outro periódico da época. Eu vou traduzir para vocês aqui. Nos méritos de Colombo estão a cartografia, a evidência datada de 1436 da existência de uma ilha no Atlântico chamada Brasília. E 2, assumindo que a madeira do Brasil foi importada dentro da Itália e paga taxas, impostos nos portões de Modena, cidade de Modena, em 1306. E também dentro da Inglaterra, pagando taxas aos portões de Londres, em 1279, em 1453, etc. Então isso infere que um comércio regular com a América Central teve ocorrido aí por cerca de 2 séculos antes da primeira viagem de Cristóvão Colombo. Isso significa, sem dúvida, Bolton partiu da premissa da identidade entre os nomes Brasil e pau-brasil, citando um autor francês que explicava que a origem do nome Brasil, dado ao país, devia-se à grande quantidade de brasis que lá se encontra, brasis.
Os dois documentos do artigo original realmente trariam a palavra Brasil, tanto no mapa quanto na nota tirada do porto. Então o articulista reconhecia que a madeira era conhecida muito antes do descobrimento do Brasil, sendo chamada Brazil Wood desde pelo menos do final do século XIII. Quanto à denominação da ilha, alegou que poderia vir da mesma origem do nome da árvore. Porque na verdade, aí, só para esclarecer, o pau-brasil ele tinha uma cor alaranjada, parecendo a ferrugem do ferro, né? Também usado para uma tintura de cor avermelhada. Então, sem dúvida, a principal origem do nome Brasil, repassado ao nosso país, é o pau-brasil, também conhecido como citado pau-ferro ou ainda pau-tinta, por causa de sua cor vermelho alaranjada, como eu acabei de falar, como a ferrugem ou devido à cor de madeira, da madeira lembrar brasas de fogo. Ressaltando um dos nomes da árvore, o pau-ferro, metal que enferruja gerando a cor mencionada, reforça-se a tese da origem hebraica, língua na qual ferro é barzel. Existe uma semelhança fonética entre Brasil e barzel. Além disso, o hebraico não é vocalizado e as duas palavras possuem as mesmas consoantes. As letras hebraicas Beit, Resh, Zain e Lamed, ou seja, Brasil, Brasil. Se você tirar as vogais, você tem Brasil. Que no caso, como o hebraico não é vocalizado, ou inclusive é muito parecido com a língua portuguesa, né? A língua portuguesa ela explora mais as consoantes e menos as vogais, como pau-brasil, pau-brasil. No Brasil nós falamos pau-brasil, nós abrimos mais as vogais, enquanto que no idioma português nós temos pau-brasil, né? É muito mais próximo, inclusive, aqui da forma do hebraico, né? Que não era vocalizado. Então, se você pega Brasil e Barzel, sem as vogais, você vai ter Brasil. Não nos esqueçamos que no período chamado colonial, nós sabemos que o Brasil não foi colônia, mas enfim, no chamado atualmente de período colonial, o pau-brasil era também chamado de, abre aspas, madeira judaica, fecha aspas. Muito interessante. E nós abordaremos muitas coincidências interessantes em relação a esse tema ao longo desse módulo, né, do novo módulo aqui, A Verdadeira História do Brasil, Terra Prometida, o módulo 2, que nós começaremos a postar agora essas aulas, O Brasil dos Hebreus, e esta aqui é a primeira dessas aulas, tá, pessoal? Em relação ao Ofir ser de fato no Brasil, logicamente que esse é um assunto de fato muito controverso, né? Por exemplo, em março de 2020, no dia 9 de março, foi lançada essa obra por Nathan Ofir Joktan Ebershen Benoitzon. As Filipinas são antiga e bíblica terra de ouro. E tem uma resenha interessante aqui, né? Que fala, por exemplo, que das línguas filipinas, nós temos a língua Tagalog, que tem 1.500 palavras do hebraico. Então, existem também defensores de outras teses, né, em relação a onde de fato era Ofir. Mas uma coisa é bem interessante, que vale a pena a gente observar. Por exemplo, a etnia das Filipinas, nós estamos vendo aqui pessoas das Filipinas, é uma etnia muito similar à etnia dos indígenas brasileiros, mais parecido com o asiático realmente, né? As Filipinas ficam na Ásia, a 18 mil quilômetros do Brasil aproximadamente. Então olha aqui, ó, aqui são indígenas brasileiras, né? Nós temos aqui índios brasileiros e aqui filipinos. Então existem sim similaridades, né, bem interessantes. Outra possibilidade também é que os hebreus, por conhecerem tanto as Filipinas, você saindo de Israel, como nesse mapa aqui, observe, Israel está aqui. Aqui abaixo nós temos o Mar Vermelho e eles contornariam pelo Paquistão, Índia, passaria toda a Tailândia e logo abaixo da República Popular da China nós temos as Filipinas. Bom, nós sabemos que a tese mais provável da chegada dos povos na América é a partir de povos asiáticos. Agora você imagine que esses povos, após a dispersão das tribos de Israel, eles já conheciam, evidentemente, Filipinas, eles já conheciam, evidentemente, as Américas, pelas viagens ao Brasil, porque ainda que Ofir seja em outro local,
há indícios para acreditar, para crer que outras localidades mencionadas na Bíblia, que eu vou mencionar, se tratam de fato do Brasil. Um outro argumento seria a possibilidade de que tanto as Filipinas quanto a Amazônia tenham sido nomeadas Ofir. Uma vez, como nós vimos nas aulas anteriores, os fenícios ou os hebreus, em suas expedições, eles tinham o hábito de batizar novos locais com o nome de um local já conhecido. Por exemplo, caso eles tenham encontrado ouro nas Filipinas e posteriormente descoberto ouro no Brasil, ter dado o mesmo nome. Tal como nós temos o exemplo de York, na Inglaterra, e Nova York, nos Estados Unidos. Como nós demos o exemplo de Faro, na região da Armênia, das antigas Amazonas, e Faro, na floresta amazônica, no Brasil. Existem outras cidades chamadas Faro, como por exemplo em Portugal, que também, como eu mostrei já em outra aula, a raiz do nome vem do período de fundação fenícia. Então foram os fenícios que deram o nome Faro também para a cidade portuguesa Faro. O exemplo de Tur e Troia, já na costa brasileira, no Maranhão. A época, a mando dos fenícios, e a cidade de Tutóia, perdendo a consoante R, com a evolução da língua tupi. Então essa seria uma outra possibilidade. Descobriram ouro em um lugar e batizaram Ofir, seja primeiro na Amazônia, seja primeiro nas Filipinas. Agora, logicamente que o argumento da linguagem com o hebraico, das similaridades com o hebraico, não é uma exclusividade da língua filipina. Existe, por exemplo, a teoria de que os japoneses são descendentes das 10 tribos perdidas, exposta pela primeira vez por MacLeod em Tóquio, por volta de 1870, e mais tarde desenvolvida por outros pesquisadores. De acordo com a história japonesa antiga, os japoneses que imigraram para as atuais ilhas e lá se estabeleceram eram tribos obscuras de origem desconhecida. O reino que fundaram foi chamado de Yamato, palavra que não tem um significado definitivo em japonês. Como se chamavam de filhos dos deuses do céu, a palavra Yamato pode ter derivado da expressão aramaico-hebraica Yahumato, que significa nação de Deus. De forma semelhante, o antigo título para os imperadores japoneses, Sumera Mikoto, é sugestivo do hebraico antigo para Sua Majestade Imperial de Samária. Em 1930, o estudioso japonês Dr. Jinriko Oyabe fez a suposição de que Mikado, o imperador japonês, era descendente da tribo de Gad, das tribos israelitas, enquanto os judeus que hoje moram em Kyoto se dizem descendentes da tribo de Zebulon. Então vejamos a palavra Yahumato, de nação de Deus. Apenas um exemplo, nós temos a conhecidíssima palavra Aleluia, ou Aleluia, que significa louvai a Jah, ou Yah. Não havendo J, utilizava-se o Yah. Então, Aleluia é a primeira metade do tetragrama relacionado ao nome do Deus da Bíblia, pronunciado em português como Yahvé ou Jeová. Semelhanças entre o japonês e o tupi-guarani também existe. Para quem não sabe, o Tupi-Guarani, esse aqui é um site japonês, tá? O Tupi-Guarani é uma das mais importantes famílias linguísticas da América do Sul. Agora, olha só que interessante isso aqui, algumas palavras em japonês e em tupi e a sua tradução em português. Vou ler. Japonês, kabe, tupi, akp, português, parede. Japonês, ame, tupi, ama, português, chuva. Japonês, anya, tupi, anhá, português, sombria. Japonês, arashi, tupi, arashi, português, tempestade. Japonês, kashi, tupi, kashi, português, doces. Japonês, kuri, tupi, kuri, português, castanha. Japonês, mi, tupi, mimi, português, semente. Japonês, tataku, tupi, tataka, português, estalar. Japonês, sumire, tupi, sumaré, em português, flores do campo. E aí tem uma série de palavras cuja pronúncia é a mesma, ou muito parecida, muito similar. No japonês existe o pronome demonstrativo ano,
enquanto no tupi existem os pronomes demonstrativos ao e anoi. Então, eles têm muitas palavras e a forma da gramática muito similares. Outra semelhança interessante é a luta dos índios tupi-guarani, que é muito parecida com o sumô e o judô dos japoneses. É uma luta típica, praticada nas tribos indígenas, muito similar ao sumô. E agora, as semelhanças do idioma japonês com o idioma hebraico. Veja as escritas do hebreu com o japonês. A sílaba ko, ku, ka, to, no. Você vê, a escrita é praticamente igual. É muito parecida, né? Você olha na linha de cima aqui, em hebraico, e embaixo em japonês. Então são muitas similaridades mesmo, observe. Algumas apenas mudam a posição, mas é o mesmo símbolo. Grafia muito parecida. Quero ler também esse pequeno trecho aqui de Dionísio da Silva. Participava da Band News FM no Rio de Janeiro, em companhia com Ricardo Boechat. Era da Academia Brasileira de Filologia, cadeira 33, doutor em letras pela USP, escritor e vice-reitor da Universidade Estácio de Sá. Vou ler daqui em diante. Memes partilhados no Facebook vêm comentando vestígios da presença dos fenícios no Brasil, comprovada em inscrições em pinturas em rochedo nos estados do Rio de Janeiro, Piauí e Amazônia. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Uma pedra do Ingá, por exemplo, que já foi constatado na Universidade Americana se tratar de fenício, como a pedra da Gávea, que nós já vimos também, entre outras. Ali foram identificados caracteres babilônicos, etruscos, gregos, latinos e até hieróglifos egípcios. O filólogo francês Henrique Onfroy de Thoron, no livro Viagem dos Vassalos de Salomão ao Rio Amazonas, assegura ter encontrado nas amostras grande semelhança entre as línguas citadas e o hebraico, o tupi e o quichua, idioma do outrora poderoso Império Inca, no Peru. Também o pesquisador austríaco Ludwig Schwenhagen e o cônego Raimundo Ulisses de Penafort, cearense, documentaram abundantemente esta presença. Os resquícios do hebraico em algumas palavras que o Brasil acrescentou ao português estão também em nomes de lugares até então atribuídos ao tupi, ao guarani e a outras línguas de índios brasileiros. Francisco da Silveira Bueno, do famoso dicionário Silveira Bueno, professor da USP, em seu grande dicionário etimológico prosódico da língua portuguesa, diz que é controversa a origem tupi de Maceió, explicada como Ma-sai-ó, coisa extensa. Talvez venha do hebraico, Mació, narrativa lendária Recife, dado como do árabe Arracif, Beit Lehem, para Belém, seria padaria. O historiador Diodoro da Sicília, como já vimos nesse curso, escreveu que navegadores fenícios foram levados por fortes tempestades para uma ilha muito além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar entre a Espanha e o Marrocos, onde encontraram muito ouro. Em 565, um monge irlandês, também já vimos isso, a descreveu, dando-lhe o nome de Ri-Brasil. Até o nome Brasil pode ter vindo do hebraico Barzel, ou pau-ferro, que dava também a tintura para a veste dos poderosos, e foi levado, junto a muito ouro por navegadores fenícios, a serviço do rei Salomão, para construir o Templo de Jerusalém. Apenas essa observação de que, embora haja controvérsias do verdadeiro local de Ofir, nós já vimos evidências de sobra da presença de fenícios no Brasil, e estamos vendo agora as evidências dos hebreus no Brasil, como sua vasta expansão ao redor do mundo. Vale lembrar que Salomão era o rei mais rico de sua época, por isso foi procurado pelo rei Irão, pelo rei fenício Irão, para uma poderosa aliança. Isso tudo é relatado também nas escrituras bíblicas. E os fenícios eram os grandes navegadores, inclusive existe o termo navio de Tarsis. Navio de Tarsis era um tipo de navio, acredita-se, para finalidades comerciais que o rei Salomão tinha. Navios para navegar no mar adentro, navios maiores. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi apenas uma aula de abertura de um módulo que nós vamos aprofundar muito no curso. Venha para o Instituto Licentia, se você ainda não é um aluno, participe conosco, participe dos nossos grupos para alunos, onde nós respondemos perguntas, interagimos, passamos material, estamos montando uma apostila desse curso que vai estar disponível debaixo das aulas,
Tá ficando bem legal. E são 100 horas de conteúdo como esse que vocês acabaram de ver. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Quem ainda não está no curso A Verdadeira História do Brasil, Terra Prometida, aproveite para se inscrever no link que está na descrição desse vídeo. Instituto Licentia, a casa sobre a rocha. Para quem é inscrito no canal Além da Nuvem ou aluno, temos algumas lives também no canal Além da Nuvem sobre esse assunto, como por exemplo, essa live aqui embaixo, Coroas e Múmias Gigantes na Amazônia Subterrânea. Subindo um pouco mais, o deus Inca que pregou o batismo e confissão dos pecados, Viracocha, já na era cristã, bem interessante. E aqui a primeira aula do curso A Verdadeira História do Brasil, Terra Prometida, que está presente também no canal Além da Nuvem. É uma aula com 44 minutos, 44 segundos. Você pode assistir aqui ou você pode assistir na própria página do curso Instituto Licentia. Você vai clicar aqui na janelinha e você pode assistir ali, né? Você pode aumentar a tela também para ver em tela cheia. Essa aqui é a primeira aula da Verdadeira História do Brasil, Terra Prometida.